Olá, meus amados alunos! Vamos começar mais uma aula de álgebra linear e hoje o assunto vai ser transformação linear ou transformações lineares. Nessa sexta aula, vocês vão entender um pouco que nada mais é do que uma função, algo que você tinha um vetor antes e você consegue aplicar uma função, uma operação e vai transformar em algo novo, em um outro vetor, tá certo? É bem simples, vamos começar. Então, pela definição, nós temos que um espaço vetorial V e um espaço W, se eles forem espaços vetoriais e se F for uma função de domínio V e contradomínio W, a gente diz que F é uma transformação de V em W ou uma aplicação de V em W e a gente escreve da seguinte forma, F, dois pontos, V seta W. Então, a gente está transformando V em W, certo? Então, é bem simples de entender para quem já viu funções. Quem não viu, se não lembra, por favor, dá uma olhada lá no material para relembrar. No caso especial de V ser igual a W, também dizemos que a transformação é um operador de V, ou seja, um operador do espaço vetorial V, desde que a gente tenha uma aplicação de um espaço nele mesmo. Então, aqui, para a gente compreender um pouco melhor, vamos olhar aqui nessa figura. A gente supõe que tem dois conjuntos, o conjunto U e o conjunto V. E eles são espaços vetoriais. Quando eu aplico a função, tá, que é a transformação de U em V, U passa a ser F de U, V passa a ser F de V, U mais V passa a ser F de U mais V e alfa vezes U passa a ser F de alfa vezes U, tá? Então, significa dizer o seguinte, ó, toda vez que eu aplicar essa função, tá? Essa operação, eu vou ter em U mais V, eu também posso dizer que é a mesma coisa que aplicar a função em U, depois aplicar em V e, por último, somar os dois, tá? Também, se eu tenho a função aplicada em alfa U, é a mesma coisa que eu multiplicar alfa pela função que é aplicada em U antes. Eu aplico a função em U antes para depois multiplicar por alfa. Essas condições, elas precisam ser satisfeitas, tá? Então, eu tenho funções lineares que descrevem o tipo mais simples de dependência entre as variáveis e muitos problemas eles podem ser representados por tais funções. Dessa forma, a definição formal de um espaço vetorial é a seguinte: sejam V e W dois espaços vetoriais, uma transformação linear é uma função de V em W, em que F de V em W satisfaz essas condições de soma e multiplicação que a gente acabou de ver, em que tanto faz eu somar os vetores antes de aplicar a função ou aplicar a função nos vetores separados para depois somar, e na multiplicação, se eu multiplicar por um número, tanto faz eu aplicar a função depois que eu multiplico pelo número ou antes de multiplicar pelo número, tá? Aqui a gente tem um exemplo, então quando eu tenho o V sendo o espaço R e o W sendo o espaço R, a função é de R em R e vai ser definida por U passa a ser alfa vezes U, ou seja, F de U é igual a alfa vezes U. Se formos olhar aqui, ó, como solução, a gente, para verificar se é uma função linear, precisamos verificar a questão da soma e da multiplicação. A soma, como a minha função é U se transformando em alfa vezes U, F de U mais V vai ser igual a alfa de U mais V. Alfa vezes U mais alfa vezes V é a mesma coisa que eu dizer para vocês que eu tenho, já que é definida aqui, ó, como F de U igual a alfa vezes U, F de U mais F de V. Então, a primeira condição é satisfeita. Agora, olhando para a multiplicação, eu tenho F de K vezes U, ou seja, K é um número qualquer escalar, e eu vou ter alfa vezes K vezes U, vai ser igual a K vezes alfa vezes U. Alfa vezes U é F de U, ou seja, K de F
de f de u. Então, a segunda condição é satisfeita. Não se preocupem que a gente não vai estar trabalhando com essas nomenclaturas matemáticas o tempo inteiro. A gente vai trabalhar com números, então facilita bastante a nossa vida. Nesse segundo exemplo, eu tenho R2 em R3, então significa que eu tenho o vetor xy e ele vai se transformar em x. Prestem muita atenção na vírgula, tá? Que cada termo do novo vetor é separado por vírgula. X se transforma em x, y se transforma em y e o próximo, que é o z, vai ser uma soma entre x e y, tá? Então, no espaço R3 eu tenho x, y, z. No lugar do z, eu vou ter x mais y, sendo essa a transformação. Se eu tenho os vetores aqui, u, que é do R2, 1 e 2, e o vetor v, menos 2 e 3, eu posso verificar se as condições elas estão corretas da transformação. Tá? Então, na hora que eu aplicar a transformação nesses dois vetores, o primeiro termo vai ser x, ou seja, 1, o segundo termo vai ser y, que é 2, e o terceiro termo vai ser x mais y, que é 3. Que é 1 mais 2, 3. Para o vetor menos 2 e 3, da mesma forma, o primeiro termo do novo vetor, quando aplicar a função, vai ser x, que é menos 2, o segundo termo vai ser o y, que é 3, e o terceiro termo vai ser menos 2 mais 3, que vai me dar 1 positivo. É isso que acontece, é bem simples, tá? Quando você consegue trabalhar com funções de uma forma tranquila. Qualquer dúvida, é só olhar o material e falar na sala digital. Aqui, continuando para verificar aquelas condições, eu já observei as transformações. Agora, eu vou verificar se u mais v é a mesma coisa que aplicar a função em u, aplicar a função em v e somar depois. Quando eu tenho u mais v, eu tenho 1 e 2, mais 2, no caso mais menos 2 e menos 3. Se eu fizer essa soma, separado aqui, primeiro somar esses dois vetores, 1 menos 2 dá menos 1, e no segundo termo, 2 mais 3 vai dar 5. Então, eu tenho o vetor menos 1 e 5. Aplicando a função, o primeiro termo é x, então é menos 1, o segundo termo é y, que é 5, e o terceiro termo é x mais y, então vai ficar menos 1 mais 5, que vai me dar 4, tá? Agora, o segundo, aplicando aqui no segundo, eu tenho f de u mais f de v, eu vou aplicar a função antes de somar, tá? Então, aplicando a função, eu repito 1 e 2, que é x e y, e o terceiro termo vai ser a soma de 1 mais 2, que é 3. No outro, eu vou aplicar a função em menos 2 e 3, eu vou repetir o menos 2 e 3 e vou somar menos 2 mais 3, que vai dar 1 positivo. Depois, por fim, é que eu vou somar esses dois vetores agora do R3. Então, 1 menos 2 dá menos 1, 2 com 3 vai dar 5 e 3 com 1 vai dar 4. Ou seja, esses dois vetores aqui são iguais. Então, tanto faz eu pegar e somar os vetores antes de aplicar a função ou aplicar a função em cada vetor para depois somar. Então, a primeira condição está satisfeita. Agora, para a segunda condição, se a gente verificar, escolher um k igual a menos 3, multiplicar pelo primeiro vetor, que é 1 e 2, que a gente escolheu, então eu vou ter menos 3 e menos 6. Depois, se eu aplicar a função, eu vou ter menos 3 menos 6, que é a repetição de x e y. E se eu somar o x com y, que é o terceiro termo, vai ficar menos 3 mais menos 6, que dá menos 9. Já agora, se eu fizer o sentido contrário, primeiro eu aplicar a função e depois eu multiplicar. Quando eu aplicar a função no vetor 1 e 2, eu vou ter x e y, que é 1 e 2, e eu somar os dois, x mais y, vai me dar 3. Multiplicando por menos 3, eu vou ter menos 3, menos 6 e menos 9, ou seja, os dois vetores são iguais. Dessa forma, a minha transformação é de fato uma transformação linear. Tá? Então, para você verificar se uma transformação é linear,
você faz a soma e verifica também com a multiplicação. Aqui, se você fizer apenas a soma, você já verifica que as duas situações já não são iguais, que u ao quadrado mais v ao quadrado vai ser diferente de f de u mais f de v, então não é linear essa transformação, tá? Então, são alguns exemplos que nós temos aqui, que vocês podem verificar. Tudo está na apostila também, para vocês olharem com mais detalhes. Dando no teorema aqui, nós temos que dois espaços vetoriais V e W e uma base V, uma base que é composta por V1 até Vn, e W1 até Wn, sendo elementos de W, existe uma única transformação de V em W, em que a transformação de V1 vai ser igual a W1, transformação aplicada em Vn vai ser igual a Wn, e isso vai ser dado como uma combinação linear. O vetor ele vai ser escrito como uma combinação linear. Dessa forma, se eu tiver um vetor escrito como uma transformação linear e aplicar a transformação nele, tá? A gente consegue achar, por exemplo, a transformação que é aplicada, tá? Depois a gente vai ver alguns exemplos lá no material escrito, onde vocês vão poder praticar para achar a transformação que foi utilizada. Aqui, por exemplo, eu tenho R2 em R3, então eu transformo um vetor do R2 em um vetor de R3, eu já tenho aqui o vetor que é obtido, eu preciso achar essa transformação, tá? Então, na hora que eu fizer isso, eles não formam aqui, entre eles, uma base canônica. Eu posso utilizar uma base canônica para poder resolver essa situação. Por exemplo, eu tenho um vetor genérico xy e a base canônica do R2 vai ser 0 e 1, no caso 1 e 0 e 0 e 1. Então, E1 e E2 são os vetores da base canônica do R2. Na hora que aplica a transformação, tá? Eu vou ter x vezes a transformação do primeiro vetor da base, mais y vezes a transformação aplicada ao segundo vetor da base, tá? E isso vai me gerar, ó, voltando para cá, os vetores 3,5 e 2,1. Dessa forma, o que é que eu posso verificar, tá? Fazendo essa transformação desse vetor, eu observo que t de 1 em 1 e t de 0 em menos 2, eles vão ser correspondentes a 3, 2 e 1, 0, 1 e 0, tá? Tranquilo até aqui. Tem outras formas de se fazer? Tem, tá? Aqui, ó, por exemplo, tem a mesma transformação. Eu estou vendo que a transformação do primeiro vetor, que é 1, se transforma em 3, 2, 1, e o segundo vetor, 0, menos 2, se transforma em 0, 1 e 0, tá? Eu pego um vetor genérico, escrevo como combinação linear desses dois vetores mais simples, acho os valores de A e de B, então eu tenho que A é igual a x e B é igual a x menos y sobre 2, substituo, tá? Aplico a transformação linear em todos eles, tá? Substituo o valor da transformação que eu já sei, que a transformação de 1 em 1 é 3, 2 e 1, e a transformação, quando é aplicada aqui em 0 e menos 1, é 0, 1 e 0. Quando eu substituir, eu acho qual é a transformação. 3x, 5 meios de x, menos 1 meio de y para o segundo termo e x para o terceiro termo. Não se preocupem que vai ter várias atividades para vocês aplicarem essa regra e um passo a passo bem mais detalhado lá no escrito. Não esquecem, tá, gente, de olhar esse material com calma, tá? A gente tem também aqui a definição de imagem, tá, e núcleo. A imagem, ela vai ser o conjunto de vetores em que a transformação aplicada no vetor V vai ser igual ao vetor W. E o núcleo, ele vai ser o conjunto de vetores que a transformação aplicada no vetor V vai dar o vetor nulo. Como é que a gente pode encontrar a imagem e o núcleo de uma transformação? Se eu tenho aqui a transformação de x, y, z, se transformando em x, 2y e 0. Se eu tiver essa transformação, pegar esse vetor, tá? E se eu
transformar para x, isolar o x aqui. O x só aparece no primeiro termo, então eu vou colocar o x do lado de fora e eu fico com, quem é múltiplo de x é 1. Nos outros dois termos não aparece o x, então ficou 1, 0, 0. Para o y, ele só aparece no segundo termo, então o primeiro é 0, eu coloco ele aqui do lado de fora do vetor também, e aqui eu vou colocar 0, 2, que é múltiplo de y, então 2y fica 2, e o 0 continua 0. Eu encontrei aqui dois vetores, que no caso são duas combinações, é a combinação de 1, 0 e 0 e de 0, 2 e 0, que dão origem a essa transformação. Então, eu tenho a dimensão da imagem igual a 2. Para eu achar o núcleo, eu vou pegar esse vetor x, 2y, 0 e igualar a 0, 0, 0. Aqui, uma forma simples de você ver é pegar esse vetor e igualar a x, y e z. Aqui você iguala a 0, 0, 0 e verifica que a possibilidade que se tem é só 0, 0 e z. Por quê? Porque para eu ter esse valor, x obrigatoriamente precisa ser 0, y precisa ser 0 e z pode ser qualquer valor. Eu colocando esse z em evidência, colocando aqui do lado de fora, z vai estar multiplicando o vetor que dá origem a ele, que é 0, 0 e 1. Então, eu só tenho um vetor para o núcleo e dois vetores para a imagem. A soma da dimensão da imagem mais a soma da dimensão do núcleo precisa da dimensão do espaço vetorial. Se o espaço é do R3, 2 mais 1 dá 3, então eu sei que está correto o que eu estou fazendo. Vocês encontram novamente esse conteúdo no capítulo 4, tanto do livro de Álgebra Linear do Anton, quanto no do Leon, e não deixem de ver o nosso material na sala digital. Um beijo grande e até a próxima aula.